A história começa com Ruby no cemitério, contando à mãe as novidades dos últimos 4 meses da nova Bicomate. O trabalho do trio estava começando a ir bem com as garotas fazendo streaming e mini-concertos regularmente, e ela termina dizendo que vai subir no grande palco no lugar da mãe. Enquanto isso, Aqua continua dizendo que não vai seguir com a atuação, mesmo continuando a aceitar mais trabalhos e agora vai atuar na peça de Tokyo Blade. Ruby diz que ela não sabe o que se passa na cabeça do irmão, mas sabemos que ele está atrás do culpado pelo fim da Ai. Chega então o dia da reunião de elenco da peça de Tokyo Blade, e lá, descobrimos que Melt, que quase destruiu a live action de Doce hoje, vai participar. Ele percebe o receio de Aqua e Kana na hora, mas garante que praticou muito nos últimos 9 meses e que melhorou desde aquela época. Após isso, os 3 participam das apresentações e lá eles conhecem todo o elenco, assim como os diretores, roteiristas e o produtor. Só que quem roubou a cena foi o ator principal, Himekawa Taiki, que estava dormindo ali mesmo, sem nem saber o papel que ele iria atuar. E vemos que Aqua já o selecionou como um alvo. No capítulo seguinte, Akane se aproxima de seu falso namorado e diz que ela vai apoiar ele, caso ele precise de ajuda com a peça, e Aqua agradece, mas de um jeito apático. Isso atrai os ciúmes de Kana, que deixa bem claro para Melt que o relacionamento dos dois é somente uma fachada para os fãs. E Melt diz que eles combinam e que deve ser por isso que eles foram escalados para interpretar um casal na peça, porém isso só irrita mais a Kana. Logo em seguida é explicado que Tokyo Blade é um mangá de batalha onde os laços vão se aprofundando na história e termina com uma batalha entre os personagens de Taiki e Kana, contra os de Aqua e Akane. E que Aqua quer se aproximar de Toshiro, o diretor, para chegar mais perto da verdade sobre Ai. Começa então a passagem de texto, e Toshiro e Haida, o produtor da peça, estão entusiasmados com o elenco, inclusive com Melt, o pior ali. Haida diz que a batalha de atuação entre as duas prodígios, Akane e Kana, é o que ele mais espera. Enquanto o diretor estava mais interessado em Himekawa, que logo de cara demonstra ter uma química incrível com Kana. Aqua sente a rivalidade amistosa entre o elenco, porém 3 dias depois Akane notou que ele se isolou de todos. Ela então fica com ciúmes por ele estar de olho na Kana e o protagonista nem nega. Ele diz que está observando a atuação das duas e até diz que Akane vai perder para ela se continuar assim. Ao ouvir isso, Akane se irrita, mas ele diz que ela parece uma criança fazendo birra. Depois disso, Akane estuda Sayahime, sua personagem, e ela está um pouco pessimista porque além da personagem ter sido deixada de lado no mangá, a ponto de perder seu interesse romântico para a personagem interpretada por Kana, na peça Sayahime foi muito alterada, ficando bem diferente da obra original. O que faz Akane dizer que tem pena dela. Ao cair da noite, Yoriko, a autora de Doce hoje, está bebendo com Abiko, sua antiga assistente, e autora de Tokyo Blade. Abiko pede ajuda de Yoriko para lidar com a adaptação e pede para que sua mentora vá ao ensaio com ela. O principal problema ali era o fato de que a peça pode se distanciar demais da obra original, mas os autores também podem ser o motivo da adaptação ser arruinada se eles opinarem demais, sem ouvir os outros, então é importante saber quando ser firme e quando ceder. Isso faz Yoriko aceitar, já que a antiga assistente não tem muita habilidade social. E logo de cara vemos ela escovando os dentes com 2 escovas, mas ela diz que é para economizar tempo. No dia seguinte a equipe se reúne para esperar a autora chegar. Akane demonstra estar preocupada com as adaptações da peça em relação ao mangá e Aqua diz que comparado com o desastre que foi Doce hoje está 90 vezes melhor, mas como Akane tinha medo de falar com a direção, ele assume esse papel. A direção concorda que acabaram mudando demais, e que o motivo é que para adaptar tantos capítulos em 2 horas de peça, eles tiveram que fazer algumas mudanças, e Aqua entende o ponto deles. Logo em seguida as autoras chegam, e só pela cara dela sabemos o que ela realmente queria dizer para Melt. Enquanto Abiko fica escondida atrás dela, dizendo que é muito difícil fazer contato visual com gente tão bonita.
O ensaio começa e a Biko fica impressionada com o talento de todo mundo, mas assim que parecia que tudo ia ficar bem, ela diz que o roteiro inteiro teria que ser trocado, e faz toda a direção suar frio. O produtor tenta argumentar que só faltavam 20 dias para a estreia e que ela havia aprovado o roteiro, mas ela o corrige dizendo que pediu várias vezes que fosse refeito, e que disseram que ela ia gostar se visse pessoalmente. Como não foi o caso, ela não deu a aprovação. O roteirista entra em cena e se desculpa se cometeu algum erro, e garante que se esforçou para atender todas as demandas dela. Isso faz ela mirar toda a raiva nele, dizendo que ela deixou claro nas mensagens o que tinha de ser mudado e que ele nem sequer leu a obra dela, mas ele diz que leu e que tentou ao máximo trazer as melhores cenas. Ela diz que ele podia até ter mudado o enredo, mas que foi muito rude mudar os personagens, transformando-os em bebês idiotas. Se essa mulher visse o que Hollywood faz com os personagens nas live actions, não é mesmo? A autora ainda diz que ele não tem talento, mas nessa parte ela é interrompida pela amiga. Yoriko pensa que as mudanças solicitadas por Abiko podem ter sido mal interpretadas, já que existe um grande telefone sem fio entre a autora e o roteirista, e como até uma pequena mudança de roteiro pode exigir mais um set para a peça, concessões foram feitas. Porém Abiko diz que não vai aprovar a menos que o roteirista esteja fora e que ela escreva o roteiro. E como o poder contratual estava nas mãos dela, eles tiveram que aceitar calados. Aqua acha a mulher infantil, mas o roteirista diz que isso é comum no trabalho, já que eles estão na base da cadeia alimentar. Se o trabalho estiver um pouco diferente do que o autor pensou, eles vão te odiar. Se for chato, os fãs vão te tratar como um criminoso de guerra e se for bom, o crédito vai para a obra original. Realmente é um trabalho infernal. O clima fica pesado, porque agora os atores teriam pouquíssimos dias para ensaiar o novo roteiro, a produção teria que reimprimir todo o material sem o nome do roteirista e mais gastos iriam surgir. E o capítulo termina com uma cena dramática do roteirista pensando nos sacrifícios que ele teve que fazer em seu cronograma, o quanto ele se esforçou para responder imediatamente o que ela dissesse, e em como ele se esforçou de corpo e alma para escrever o roteiro. No capítulo seguinte os ensaios são suspensos até a chegada do novo roteiro. Sendo assim, Akane aproveita para levar Aqua em uma famosa peça de teatro, já que ele parecia entender bem pouco do assunto. Lá ele vê que a produção contava com telas de projeção de 360 graus, além de telas que abriam, vento soprando e muito mais. Isso tudo deixa Aqua de queixo caído, e com isso Akane fica feliz. Quando de repente Raida aparece e revela que ele também produz essa peça. Os três começam a conversar e Aqua diz que a experiência mudou um pouco a visão deles sobre a peça, afinal o roteiro escrito por Goa iria funcionar perfeitamente para o palco e o roteiro entregue pela autora provavelmente vai ser algo pensado para um auditório de escola, longe de ser no mesmo nível da peça que eles acabaram de assistir. E é aí que Raida revela que Goa também escreveu essa peça e que em todo o projeto dele, a audiência sai com um sorriso. Ao ouvir isso, os três discutem como ajudar Goa, e como salvar a peça. Aqua diz que os dois lados têm bons argumentos, o que falta é a comunicação, e já que ele gostou muito da peça que assistiu, ele vai dar um empurrão em agradecimento. Em outro lugar, Yoriko diz para Abiko que ela podia ser mais compreensiva dadas as circunstâncias, mas Abiko rebate dizendo que foi por isso que Doce hoje ficou daquele jeito, e que ela só pode confiar em si mesma, porque 90% das pessoas que trabalham para multimídia são inúteis. Isso deixa Yoriko sem palavras e ela pensa que é fácil para Abiko dizer isso, já que ela é um gênio. No dia seguinte, um grupo composto por Aqua, Akane, Kana e Melt vai ao encontro de Yoriko em sua casa. E todos são bem-vindos, exceto por Melt, porque a autora ainda o odeia. Ela então convida todos para beber, mas percebe que só ela tem idade para isso. Lá, o grupo tem uma conversa muito interessante, e para não alongar muito, vou separar os principais pontos. Primeiro ponto. Qualquer artista que alcança o sucesso pode superestimar a própria existência, e como o Tokyo Blade voou das prateleiras, e até superou as vendas de Doce hoje, Abiko só conhece o sucesso e agora pensa que é infalível. Alguém assim só ouviria alguém no mesmo nível,
e já que Yoriko foi sua mentora, ela é a melhor pessoa para falar com Abiko e salvar a peça. Segundo ponto. Autores que têm um mangá semanal, como Abiko, são muito ocupados, tendo de sacrificar momentos com amigos e relacionamentos românticos, e Abiko ainda tem que se preocupar com as páginas coloridas da próxima edição, aprovar as mercadorias para as vendas e agora com o roteiro para a peça. Ou seja, ela já está passando muita pressão. Terceiro ponto. Abiko era muito reservada, mas quando falavam com ela sobre mangás, ela se abria, e ao ler sua obra, Yoriko concluiu que ela sofria e que tudo o que ela queria era entender os outros e ser entendida, e que na verdade ela é doce e afetuosa. Quarto e último ponto. Os editores têm dois trabalhos, um deles é garantir um grande sucesso, o outro é não deixar o sucesso acabar, porque quando acaba a renda. Sendo assim, mesmo que o autor esteja no seu limite, o editor precisa garantir que ele continue escrevendo. Isso faz com que o editor acabe se tornando uma espécie de babá e o autor acabe se tornando uma pessoa arrogante. No fim da conversa, Yoriko pensa que tem muitas coisas que gostaria de dizer a Abiko, mas que está do lado da amiga, já que como autora, ela também quer que seus personagens sejam retratados com amor. Aqua diz que entende, então apenas pede que ela entregue um envelope na casa da amiga. Sendo assim, Yoriko vai fazer uma visita a ela, mas ao chegar lá, ela encontra a casa toda bagunçada e cheia de lixo. A antiga mentora descobre que por causa de seu perfeccionismo, Abiko demitiu todos os assistentes há 2 meses, e agora só está dormindo 2 horas por noite, além de estar perdendo o prazo de entrega. Yoriko fica chocada e diz ter medo da amiga ir de caixa, ou tem um colapso mental. Porém Abiko culpa a falta de talento dos outros, e diz não ter tempo de treinar ninguém e que seus assistentes acabam pedindo demissão por causa da atitude dela, mas todo o seu sacrifício é para não ser esquecida por seus leitores. Começa então uma discussão acalorada onde Yoriko tenta convencer sua antiga assistente a viver como um ser humano de novo, mas Abiko rebate dizendo para sua mentora só vir falar com ela quando vender tantas cópias quanto ela. Yoriko fica calada por um instante, mas de repente, começa uma cena cômica entre as duas amigas sobre qual mangá era melhor, independente das vendas, sobre como a falta de habilidades sociais de Abiko a atrapalha a se relacionar com as pessoas, e sobre o fiasco que foi a adaptação de Doce hoje, mas Yoriko garante que todos estão tentando dar o seu melhor, e que ninguém acerta sempre. Quando o dia amanhece, elas finalmente conseguem entregar o capítulo da semana. Abiko diz que está sob muito estresse e começa a chorar quando pensa nas coisas que disse quando ficou com raiva. Ela diz que só odiou a série, porque amava demais o mangá de sua mentora, mas Yoriko finalmente a convence a trabalhar em equipe quando tiver coisas que não pode fazer sozinha, e que mesmo que o resultado seja ruim, os fãs sempre terão um mangá. Isso a deixa comovida, e ela finalmente consegue dormir. No próximo capítulo é revelado que o presente de Aqua na verdade era um ingresso para a peça que Go escreveu. Assim que a peça termina, ela é chamada para conversar com Haida que até tenta puxar o saco dela, mas muda para uma postura mais ofensiva ao lembrar das palavras de Aqua. Eles têm uma conversa sobre os direitos legais de ambos e como a falta de experiência com a mídia que a pessoa trabalha pode ser um problema. É aí que Abiko descobre que a peça foi escrita por Goa, e após se lembrar das palavras de Yoriko, ela decide ceder, desde que ela e Goa trabalhassem juntos no roteiro. Eles então começam a trabalhar no roteiro e Haida fica lá como mediador, ficando muito preocupado com o que pode acontecer, dado o histórico de brigas entre mangakás e roteiristas, mas para surpresa de todos, Abiko e Goa se dão bem, cada um com seu ponto forte. E ela até elogia a peça que ele escreveu e espera que ele faça o mesmo com Tokyo Blade. Os dois se divertem e Abiko fica muito contente com o resultado, porém apesar deles reconhecerem o potencial da peça, as mudanças vão exigir demais dos atores que terão que compensar com uma grande atuação. Isso deixa o elenco preocupado, mas eles reconhecem que o roteiro está bem melhor e ficam felizes pela chance de superar esse desafio com uma grande atuação. O único preocupado era Melt, mas Aqua também tem dificuldade com o papel porque teria que demonstrar muita emoção na última cena,
onde o interesse romântico de seu personagem iria de base, e em seguida voltaria à vida. Então ele teria que ficar muito triste e depois muito feliz. Sendo este um verdadeiro desafio para um cara apático como ele. Akane tenta ajudá-lo gentilmente, mas Kana é mais firme nas dicas e até provoca ela, dizendo que conhece o namorado dela desde a infância. Aqua ouve os conselhos e pergunta a Kana como ela consegue chorar com tanta facilidade. Ela pensa em alguns truques e diz que os adultos costumam pedir para as crianças imaginarem a mãe indo de caixa, e depois ele teria que recorrer às memórias felizes. Isso faz relembrar vários momentos felizes que viveu com seus amigos e familiares, mas de repente, ele tem um vislumbre de seu antigo eu, que diz que ele não tem direito de ser feliz antes de completar sua missão. O peso de suas lembranças ressuscita o trauma tão forte que ele colapsa no chão, chamando a atenção de todos em sua volta. Muito abalado, ele pede um tempo para se acalmar, e Akane vai até ele para ajudá-lo, mas quando ela diz que vai chamar a família dele, ele se recusa, porque não quer que sua irmã fique sabendo. Sendo assim, ela chama um antigo diretor que cuidou de Aqua. E ao chegar lá, ele fica chocado por Aqua estar namorando Akane, porque sempre sentiu uma química entre ele e Kana. Ele explica a Akane que o colapso aconteceu por causa de um forte trauma que Aqua passou em sua infância, mas que Aqua é bem reservado sobre isso para não preocupar as pessoas. Logo depois Akane fica sozinha com o protagonista e ele acaba deixando escapar o nome de A em seu sonho, e isso imediatamente faz ela ligar os pontos dessa triste história. O que a faz ser pega chorando por Aqua quando ele acorda. E sem revelar que agora sabe de tudo, ela o abraça, dizendo que vai estar ao lado dele e que ele pode compartilhar a dor com ela, o que deixa Aqua um pouco confuso. Depois disso, os três seguem para a casa do diretor onde tem um jantar feito por Akane, que recebe muitos elogios. Assim que terminam, Akane aproveita para assistir às antigas atuações de Aqua junto do diretor, mas eles concluem que apesar de serem boas, as atuações não são naturais, e que foram obviamente preparadas. O diretor diz que Aqua também teve colapsos ao gravar essas cenas, então para não ter que mergulhar em suas emoções, ele recorre a copiar a atuação dos outros. Akane ouve isso e vai ao encontro de Aqua. Ela pergunta o motivo dele ser ator, e após uma longa conversa ele admite que quer fazer uma pessoa no topo da indústria do entretenimento jogar no Vasco, e pergunta o que ela vai fazer, mas ela o surpreende dizendo que vai ajudá-lo, e que como é namorada dele, ela vai aceitá-lo do jeito que é, mas em troca, ela pede que ele ajude a derrotar Kana e Himekawa na peça Tokyo Blade. E Aqua aceita. Nessa hora o diretor aparece para dar conselhos sobre a atuação que Aqua precisa entregar, e o capítulo termina com ele combinando de treinar o protagonista todo dia, até que Aqua entenda o que é preciso fazer. Dias depois Ruby vem visitar Aqua no set junto de Minami, porém Melt era o único ali. Ela pergunta a ele o que Aqua tem feito, já que ele tem horários estranhos durante a semana e só chega tarde em casa, mas isso é o suficiente para sua amiga dizer que ele provavelmente estava fazendo coisas mais 18. Isso deixa Ruby revoltada porque já faz 9 dias. A amiga fica surpresa e diz que não tem como parar um adolescente com uma namorada bonita. No entanto, Ruby diz que se Aqua engravidar uma garota nessa idade, ela perderia o respeito por ele, mas que no fim, confia nele. Depois disso Minami fica sozinha por um tempo e Kamoshida aparece para paquerá-la, porém Melt o chama para uma reunião de equipe, mas no final era uma mentira que ele contou, porque ele achava que não seria profissional mexer com a amiga de um colega. Kamoshida fica irritado, e chama Melt de hipócrita, já que ele é um sem-talento que usa sua fama e aparência para conseguir papéis, sem se preocupar com o fato de estar arrastando o trabalho dos outros para baixo. Isso deixa Melt triste, porque ele sabe que é verdade. No dia seguinte, Kana e Akane estão trocando farpas de forma cômica, mas Kana domina o jogo quando mostra uma antiga entrevista de Akane, onde a mesma revelou que se tornou atriz para ser como ela, e com isso, Kana tira sarro da colega. Entretanto, elas continuam a discussão, enquanto Melt e Aqua fazem comentários sobre os ataques. Depois disso elas são separadas por eles, que tentam acalmá-las, mas sem sucesso, afinal a rivalidade delas é de muitos anos atrás. Melt pergunta a Himekawa qual das duas ele achava melhor,
o que faz ele responder que apesar delas serem iguais, Kana vai ganhar, porque dessa vez ele está atuando com ela. E Kamoshida aparece para alfinetar Melt novamente, mas Melt muda a postura e pede a Kana para ajudá-lo, e o capítulo termina prometendo uma forte rivalidade entre todo o elenco. Chega o dia da apresentação, e a Biko está nervosa, afinal depois de toda a interferência dela, se ficar ruim será sua culpa, mas Yoriko e Go a animam. No entanto, Yoriko continua pensando que Melt pode arruinar tudo. Chegam os antigos colegas do reality show de Aqua, assim como Ruby Minami, e também o diretor que sempre cuidou dele. Na plateia, o diretor estava um pouco preocupado se Aqua iria colapsar no palco, mesmo assim estava confiante que daria tudo certo. Porém, nesse exato momento, Aqua estava lutando muito com seu trauma, e revela que só de olhar para a foto de A ele tem um ataque de pânico, mas já não havia mais tempo e a apresentação começa. Logo de cara o elenco dá um show de atuação, o que só faz a atuação medíocre de Melt se destacar, para a infelicidade dele. Isso faz Haida questionar a Kaburagi, o porquê de ter indicado alguém sem talento e que nem é tão famoso. No entanto, Kaburagi diz que foi por um mero capricho, e que Melt é muito esforçado, a ponto de não ser mais o mesmo de doce hoje. O que fica óbvio quando vemos que a espada de treino de Melt estava suja de sangue e toda gasta. E Kaburagi termina dizendo que vai deixar para Yoriko julgar se eles fizeram a escolha certa, porque ela é a maior crítica do Melt. E ela já estava criticando ele, e se questionando o porquê de terem escolhido um ator tão horrível. Kamoshida, que contracenava com ele, nota seu amadorismo, a ponto de cogitar diminuir sua atuação para não destoar demais a diferença entre eles. Enquanto isso, Melt se lembrava das críticas terríveis que tem recebido de todos, porém a verdade é que ele só soube que atuava tão mal, depois de ver a atuação de Aqua e Kana. Isso fez ele pensar que se tivesse levado mais a sério, ele poderia não ter destruído a produção de Doce hoje, por isso ele se dedicou muito desde aquela época. E Kamoshida nota que mesmo durante as cenas de luta Melt não ficou ofegante. O ator então se lembra de um conselho de Aqua, onde ele disse que ele podia usar sua falta de talento ao seu favor, ou seja, quando a plateia estiver achando que ele era horrível, ele podia mostrar seu ponto mais forte para surpreendê-los. Sendo assim, Melt arremessa sua espada para o alto e a pega com muita habilidade. Isso deixa a plateia sem ar, e Aqua sorri com o sucesso da ideia. A Biko fica com brilhos nos olhos, porque ela achou que não seria possível alguém fazer isso na vida real. Apesar disso, Kamoshida continua menosprezando o colega, porém Melt vai para a segunda parte do plano. Ao longo de seus estudos Melt percebeu que é como seu personagem, carregando muita frustração, mas disposto a não perder. Portanto, ele se lembra de tudo o que passou, e grita em prantos que não vai perder para ninguém. Isso impressiona a todos, inclusive Yoriko que cai em lágrimas pela beleza da cena. E com isso, Kaburagi comemora e diz que estava certo quando escolheu Melt. Depois disso, entra as cenas de Kana que mostra muita naturalidade para improvisar e ajudar a peça quando foi necessário, e as de Akane, que surpreendem a todos, pois sua cena, após toda a mudança que a Biko fez, dependeria muito da atuação com poucas palavras. E foi dito e feito. Com todo o seu talento ela passou os sentimentos da personagem de forma brilhante para a plateia. Agora o que restava era o confronto entre as duas, e Akane pensa no quanto esperou por esse momento, afinal ela era uma grande admiradora de Kana, até o dia que a conheceu quando eram crianças. Nesse dia, um dos produtores de um trabalho a confundiu com Kana, e acabou deixando escapar que a audiência era apenas uma fachada, e que eles já tinham escolhido Kana, mas após dizer isso as duas garotas ficam juntas, e o homem percebe que falou demais. Porém, ao contrário do que Akane esperava, Kana foi rude, e não se importou em usar truques sujos para conseguir o papel. Ela ainda disse que o que importava não era o talento, e sim a habilidade do ator em conseguir mais dinheiro para o projeto, indo embora de forma cruel. De volta ao presente, Akane pensa no quanto odeia Kana agora, e usa todo o seu talento a ponto de ficar com olhos semelhantes aos da Ai, para poder ofuscar a colega durante a cena, mas ao contrário do que Akane esperava, Kana simplesmente se diminui, e deixa os holofotes em cima da colega que estava cativando a todos.
Após isso, Akane fica decepcionada, pois o que ela mais queria era um duelo épico de atuações entre as duas. No entanto, Aqua diz que Kana foca demais em ajudar a peça, sem saber que ela brilharia muito mais se ela focasse em si mesma. Porém, ele termina dizendo que vai ajudar Akane a conseguir o que quer. Em outro lugar, até Himekawa fica preocupado em ser ofuscado pelo talento de Akane e pergunta a Kana se ela está disposta a improvisar com ele, o que a deixa nervosa. Contudo, quem a surpreende é a Aqua, que improvisa uma cena do mangá, onde caçoa da personagem um pouco. Mas o resultado disso é que agora todos os olhos estavam voltados para Kana, que entende a intenção do protagonista de ajudá-la a brilhar. Ela fica extremamente grata com o gesto. Afinal, desde o dia em que o conheceu, ela descobriu que não era tão genial assim e que sua atitude arrogante iria acabar com seu futuro. Portanto, quando as pessoas passaram a abandoná-la, ela desenvolveu o costume de ficar em segundo plano e deixar os outros brilharem. Mas agora a Aqua a colocou debaixo do holofote, e estava ali com ela. Kana então se enche de confiança e passa a brilhar como em seu auge na infância, e isso deixa Akane feliz, porque essa era a rival que procurava. Por fim, chega o grande momento de Aqua, onde ele teria sua grande cena. Ele já havia entendido que o gatilho que causa seu pânico era a culpa que ele sentia toda vez que se divertia, sabendo que ele não teria tal direito enquanto não cumprisse a missão de vingar Ai. Portanto, o diretor dá uma dica dele sacrificar toda a diversão do trabalho para conseguir entregar a atuação que procurava, e o plano funciona. Na peça, a personagem interpretada por Akane iria de base, então Aqua se lembra da morte de Ai e de como não pôde fazer nada. E como a personagem iria voltar à vida no final, Aqua imagina o quão emocionado ficaria se Ai tivesse sobrevivido. Isso o deixa genuinamente emocionado, a ponto de chocar sua falsa namorada com sua emoção. E as cortinas se fecham, com os aplausos estrondosos da plateia. Com o fim da peça, os amigos se encontram e elogiam muito o trabalho do elenco. E por coincidência, tanto Kana quanto Akane admitem para eles que perderam uma para a outra. Enquanto Kindaichi comentou com Kaburagi o quanto os atores cresceram, não só durante o ensaio como também durante a apresentação, mas o que ele não sabia era que Aqua havia adquirido amostras de DNA dele, de Himekawa e de várias outras pessoas, para finalmente voltar para seu verdadeiro objetivo, a vingança. Alguns dias depois, a turnê do teatro continuava, e todo o elenco estava exausto após mais uma apresentação, e isso faz com que eles saiam para beber juntos, e Kana recusa, porém muda de ideia quando Aqua diz que vai com eles. No restaurante, eles conversam de forma cômica sobre a atuação, porém o protagonista só estava interessado em falar sobre o passado de Kindaichi. Durante a conversa ele descobre que o diretor tem cuidado de Himekawa desde que ele saiu de um lar para crianças, e o diretor diz que gosta de pessoas quebradas por serem capazes de absorverem mais técnicas. Sendo assim, isso torna Aqua e Himekawa parecidos. Porém, assim que termina de falar, o diretor desmaia depois de tanto beber. Aqua aproveita para falar com Himekawa. Do nada ele puxa um resultado de teste de DNA que confirmava que os dois atores são meio-irmãos, e Aqua o pede para que fale mais de seu pai. Bem, é com essa grande revelação que eu vou terminar o vídeo de hoje, então caso tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sino das notificações, porque isso ajuda muito o canal e quem sabe eu faço uma segunda parte. Muito obrigado a todos por terem assistido e até a próxima.